Hoje é dia 17 de julho de 2019. Seguindo o nosso projeto de fazer o documentário para comemorar os 60 anos de Brasília, hoje nós vamos fazer uma entrevista especial. Uma entrevista com um homem, um jovem empresário, que começou aqui em Brasília a sua sina. E hoje é um dos maiores escritórios de advocacia do Brasil. Nós estamos falando do Dr. Todi. Muito bom dia, Dr. Todi. Bom dia, meu querido, tudo bem? Tudo bem. Nós, como o senhor já conhece o nosso projeto, nós estamos fazendo um documentário para homenagear Brasília nos seus 60 anos. Eu gostaria que iniciássemos essa entrevista, que o senhor contasse um pouquinho da sua chegada aqui na capital da República. Bom, eu cheguei muito jovem, no meados dos 14 anos, e desde então construí minha vida aqui. Estive fora do Brasil por alguns períodos, principalmente na parte de especialização e atendimento do comércio exterior, né, auxiliando um ex-cônsul do Brasil lá, um ex-presidente nosso, que foi cônsul no Brasil em Roma, mas voltei e desde então mantenho aqui a minha história. Muito bem. O senhor atua no ramo de advocacia. Eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho para nós, para os nossos telespectadores, como é que o senhor mantém esse escritório, como é que o senhor construiu essa história de sucesso? É bacana. Bom, todos me conhecem muito pela advocacia, mas não foi a minha primeira empresa. E de fato, ela acabou tomando maior repercussão por ter uma capacidade de trazer, né, de proporcionar resultados bem além do esperado, né? Isso porque a minha história ela foi construída com resultados, né? O objetivo sempre foi ter resultados. Eu brinco dizendo, às vezes, em algumas palestras, que alguns me perguntavam assim, qual era o seu sonho, qual é o seu sonho? Né? Ou qual era o seu sonho quando você era jovem? E eu dizia para eles, eu sempre disse nas palestras, eu nunca tive sonhos, né? Eu sempre tive metas. Isso porque o sonho ele é intangível pela própria natureza, né? Não só conceitual, mas pela própria questão filosófica. Isso é imprescindível porque quando você sonha, você já está colocando num patamar de algo inalcançável aquilo que você quer. Então, se você já começa mentalizando que é impossível você alcançar de tal forma, é um sonho, de que forma você vai se esforçar para poder alcançá-lo? Então, eu sempre tive metas, e metas muito agressivas, né? Desde jovem, metas de 2, 3 anos, conjuntas, até metas de 30 anos, né, em que eu tinha caracterizado que aos 30 me aposentaria. Quer dizer, não necessariamente me aposentaria, mas teria condições de me aposentar se assim eu quisesse. E até hoje eu nunca deixei de atingir uma meta. Ainda bem que o senhor não se aposentou, né? Porque senão os empresários estariam acéfalos desse seu escritório de advocacia. Bem, todo homem tem uma história para contar, né? Como é que o senhor começou nesse ramo de advocacia? Foi fácil, foi difícil? Tem alguma história pitoresca que o senhor, para o senhor contar para nós de como é que o senhor enveredou por este caminho? Vou começar contando uma história bem interessante, né? Aos 21 formados já com escritório de advocacia, fui atender uma cliente e ela não me conhecia, ela não sabia como é que era a minha fisionomia. E quando ela chegou no meu escritório não era este ainda, não tinha esse tamanho, né? Mas já era um escritório com um certo renome. E quando ela foi atendê-la na sala de reuniões, ela olhou para mim e disse, eu estou esperando já o Dr. Todi há quase 40 minutos. Ele não vai vir me atender? E, surpreso com aquela indagação, eu disse para ela, não, ele pediu para que eu viesse atendê-la primeiro. Né? Já preparando, ela falou, olha, eu não converso com estagiários. Eu falei, não se preocupe, eu já sou advogado. Mas eu tenho aqui para fazer uma triagem, uma preparação para a senhora recebê-lo. E ela eu conduzia a conversa com ela, trazendo todas as informações. No final, ela passou quase 1h e 40 minutos comigo, já satisfeita. Eu acho que ela se deu conta de que o Todi não tinha ido atendê-la. Ela pergunta, e o doutor Todi não vai se dar o trabalho de vir me atender? É uma senhora, já com 60 e poucos anos, quer dizer, uma pessoa já com uma maturidade avançada. E eu falei para ela, tudo bem, prazer, João Paulo Todi. E aí ela se acabou de rir, falou, nossa, mas você tem quantos anos? Enfim, e ela tinha um filho com 30 anos na época que estava concluindo o curso de Direito, né?
E ele falou, você com tão jovem, meu filho com 30 anos está se formando agora também. Agora, o que é interessante? Nada cai nas mãos das pessoas por acaso, né? E ou você constrói, ou você fica à mercê do que a vida tem a lhe proporcionar, né? Devido à minha origem, eu sempre tive uma tendência a não permitir que as coisas acontecessem, de produzir com que elas aconteçam, né? De preparar o caos para isso, né? Pavimentar o caminho que eu sempre buscava para atingir aquelas metas que eu já definia. E para isso eu tinha que investir em 3 frentes. Capacitação, então, por isso eu me formei muito cedo, fiz pós-graduações muito cedo, concluí meu mestrado aos 24, meu doutorado aos 28, né? E estou fazendo o meu pós-doc agora. Então, eu sempre com a meta de ter capacitação, porque não adianta você, no Brasil, apenas ser bom no que faz. Você não só tem que continuar sendo bom, preparado para isso, né, capacitado para isso, como as pessoas no Brasil têm uma grande tendência, ao contrário dos norte-americanos e de outras culturas, de requisitar os títulos atestados. Então, eu tenho ali um pouco mais de 30 títulos ostensivos na minha parede, que eu só fui colocar nos últimos, acho que faz uns 2 anos e meio que eu coloquei, porque eu sempre... Não que eu não desse importância, mas eu sempre entendi que dar resultado positivo, né, eficiente, era mais importante do que ter qualquer diploma na parede ostensiva. A segunda vertente muito importante é em si. Você não só investir no seu intelecto, mas investir na sua postura, na sua capacidade de articulação, na capacidade de relacionamento, de você construir soluções, porque isso requer um processo criativo muito importante. Não adianta você ter um intelecto extremamente avançado se você não estiver preparado para lidar com os entraves, com as dificuldades, né? Eu digo brincando, com os agentes do caos, que são todos aqueles elementos que tentam tirar você do seu caminho. E o terceiro ponto, então, precisa, sim, voltando a um psicológico forte, né? Então, investir, sim, em cursos de mentalização, de mentoring, de construção de blindagem psicológica, de condução de negociação, enfim, N's nesse segmento. E, claro, a advocacia ela é muito exaustiva, né? Ela é muito estressante, demanda muito da sua psique, da sua capacidade de assimilar sem se contaminar. E isso também requer o terceiro vertente, que é investir na sua relação consigo e com o outro, né? E disso você tira resultados palpáveis, né, tangíveis. Acredito que esse caminho, não existe um caminho certo na minha concepção, mas esse é um caminho que eu segui e tem dado certo, né? Você está gostando dessa aula? Presta atenção, que ainda tem muita coisa, porque nós estamos falando com um especialista, um professor, né, palestrante, e que vai contar mais um pouquinho da sua história aqui para nós, né, porque esse é um momento único que nós estamos tendo nessa nossa caminhada de construir esse documentário para os 60 anos de Brasília. Dr. Todd, e aí o senhor construiu o escritório, se especializou, fez aquilo que se propôs a fazer e fez muito bem feito. E hoje, o escritório, Todd Advogados Associados, ele atende qual o tipo de público? Bacana. Fazendo uma correção, nós não somos um escritório de advocacia, nós somos uma firma de advocacia. Somos a primeira firma de advocacia do Centro-Oeste, nascida no Centro-Oeste. Qual é a diferença entre firma e escritório? Explica isso para os nossos ouvintes. Isso é importante. O escritório de advocacia ele é uma construção empresária voltada para o eu, né, para o personalíssimo. Então, nós, quando falamos de direito penal, por exemplo, a grande massa dos escritórios de advocacia, ou dos advogados, compõe escritórios, porque o escritório gira em torno dessa pessoa, né? Tire essa pessoa do escritório, o escritório afunda, ele acaba, né? Então, é muito voltada para o eu, é uma estrutura egocêntrica. A firma de advocacia, não. A firma de advocacia ela tem uma gestão empresária, 100% profissionalizada, sem nenhum tipo de contaminação familiar, sem nenhum tipo de contaminação daquele que o fundou. Por exemplo, eu sou o CEO, né, e sócio fundador da firma, mas me retire da firma e ela continua funcionando a todo vapor. Tire os outros sócios da firma e o escritório continuará funcionando a todo vapor. Nós temos workflow, nós temos rotinas específicas profissionais para viabilizar que o escritório nunca fique acéfalo
que você tenha uma linha sucessória profissional pujante, que você tenha procedimentos de reciclagem, capacitação, preparação, enfim, ela viva, é um ser vivo autônomo, né? Isso porque, se você tem uma firma, você consegue servir mais. Quando você foca no eu, né, no egocentrismo, por exemplo, teria que estar limitada àquilo que eu sou capaz apenas de fazer. E nós atendemos hoje, 15, estamos caracterizados como full service. Então, hoje atendemos 15 áreas do direito, pelo menos, né, consolidadas, e essa estrutura empresária permite com que nos espelhemos no que há de mais moderno na advocacia, no exercício profissional da advocacia, como também numa eficiência. Se você buscar uma rotina, ligar aqui na firma, você tem todo um procedimento de locomotiva, você vai sendo empurrado para frente, atingindo os novos patamares, né, os novos objetivos, sem necessidade de ficar no personalismo, aquela questão de você ter o nome da parede, né? A Todd Advogados não é só o meu sobrenome, a Todd Advogados é uma marca, né? E essa marca ela existirá independentemente da minha existência ou não. Que fantástico! Isso daí que faz os grandes empresários. Você que está assistindo essa entrevista pode aprender um pouco mais. Eu gostaria agora, doutor Todd, que o senhor contasse para que ficasse gravado na memória, porque é uma entrevista dessa que vai ser publicada num site, vai para o Brasil inteiro, vai para o mundo inteiro, né? Quem são os seus clientes preferenciais? Perfeito. Essa é uma questão muito importante, porque há pelo menos, nós temos hoje 11 anos de existência como firma de advocacia. A partir do segundo ano, eu passei a visitar muitos países e entender como eram os grandes escritórios, os escritórios que eu queria me espelhar, né? De acordo com a minha capacidade, da minha competência, mas, acima de tudo, do nicho de mercado que eu pretendia atingir, né? E peguei consultorias de americanas, canadenses, inglesas, espanholas e italianas, as maiores, né, do mundo, e entendi como esses escritórios funcionavam. Então, a primeira coisa que tinha era superar um dilema: a quem atender, né? Então, nós, por uma questão estratégica e de pura gestão administrativa, eu decidi que a gente não atenderia massa. Nós atenderíamos o que o brasileiro gosta de chamar de boutique, né? Mas, na verdade, o que é? São processos selecionados a nível estratégico. Então, ao invés de atender 2, 3 mil processos de uma empresa, eu atendo 2, 3, 4, 10 processos dessa mesma empresa, que terão como replicação dos seus resultados o atingimento desses 2, 3 mil processos. Então, no desenvolvimento de teses específicas que tragam vazão às necessidades dos clientes em larga escala. O segundo ponto eu decidi que atenderíamos, claro, dentro da nossa capacidade de crescimento, apenas clientes que tivessem saúde financeira, né? Então, a gente seleciona muito nossos clientes. Grande parte das empresas a gente não contrata, não pelo interesse delas, mas pelo nosso desinteresse. Então, eu faço muito uma seleção, passa por um critério muito importante, não só de preço, mas de valor do serviço, como também do valor da empresa para que eu vou prestar esse serviço. Então, eu seleciono a marca. Por exemplo, nós não atendemos empresas que tenham algum tipo de envolvimento corruptivo, não atendemos empresas que passam por processos de fiscalização, de investigação financeira. Nós fazemos uma seleção muito rigorosa de quem atender, né, e de que forma atender. Claro, nós temos o setor penal, aí já é uma outra caracterização, né? Nós atendemos dentro das convicções, mas mesmo no penal existem valores que são inegociáveis na firma, como, por exemplo, não atendemos casos em que haja o crime contra a mulher ou contra o infanto, né? Independentemente de qualquer justificativa, de qualquer origem, a gente não atende na firma. Eu estou entendendo aqui um pouquinho que o escritório, a firma, desculpe, a firma se especializou, né, num segmento. Se a sua empresa está passando por dificuldade, quem sabe você está atirando para muitos lados. Foca. É isso que o doutor Todd está nos ensinando, foco. Doutor Todd, eu agora queria saber um pouquinho, porque como a gente entrevista muitos empresários, muitas empresas, como é que fica a família nesse sentido? Claro que o senhor, como um jovem, 30 e poucos anos, né, e já estabelecido, poderia se aposentar se quisesse, mas não aposenta não, tem que prestar o serviço aí para a gente. Como é que fica a família nesse aspecto? O senhor consegue dar uma assistência aos filhos, à família?
A rotina a minha rotina, né, ela é uma rotina bem pesada, né? O tempo na firma ela é extremamente, eu brinco dizendo que ela é contada a segundos. E isso porque a gente precisa trazer o melhor resultado. E a família ela tem para mim, né, não só como maçom, mas principalmente como empresário, a família ela é um alicerce, ela é a base. Se você não tiver com uma família construída, sólida, dificilmente você consegue dar vazão a outras necessidades, principalmente das necessidades dos demais, daqueles que você pretende servir. Então, a minha família, eu sempre busco, né, minha assessora está ali, que ela fica com o chicote na mão, mas eu busco tentar sempre priorizá-la. Né? Meus filhos, então, que eu tenho 2 filhos com 2 relacionamentos antecedentes, e eu consegui concluir que eles estivessem no mesmo dia comigo, nos mesmos dias, nos mesmos horários. Então, esses horários, para mim, são sagrados. Claro que há exceções em que eu preciso fazer uma viagem de emergência ou preciso atender um cliente que esteja numa situação de necessidade muito maior do que a minha condição de pai. Mas o importante é que, em todo momento que eu posso, eu tento, pelo menos, priorizá-la. Muito bem, nós estamos aqui entrevistando o doutor, professor, palestrante, doutor Todi, e eu queria agora que o senhor contasse para nós, eu sei de uma história, pelo menos uma parte dela, de um fazendeiro que um dia bateu na porta do seu escritório. Vamos contar essa história para ver que Deus prepara o ambiente, prepara o local. Não é só o homem querer, não, Deus tem que estar também no negócio. E o doutor Todi vai contar justamente essa... Lembra dessa história do fazendeiro? Lembro. Você falou uma coisa muito importante, antes de mais nada. Não existe, neste mundo que é o mundo material, não existe força maior do que a força do homem, porque ele é da matéria. Mas sem a origem divina, você não sustenta nenhum lápis. Eu brinco dizendo isso porque basta você olhar um conjunto de doenças que podem tirar a sua força e você não conseguir levantar um lápis, uma água, né? E é importante dar o agradecimento ao divino, independentemente do nome, da nomenclatura, da doutrina que se siga. É imprescindível você ter a convicção de que, no plano material, o homem tem a vontade, mas é Deus quem faz acontecer. E isso é importante porque, nessa história, ela começa numa época que eu estava com grande dificuldade. Logo no começo, eu tinha acabado, recém-saído de um escritório de grande porte, decidido abrir a minha firma, né, que na época ainda era um escritório, seria um escritório. Então, montei esse escritório, eu tinha um planejamento de 1 ano de sustentação, né, 1 ano de condição financeira para manter uma estrutura pequena. Só para ter noção, eu saí de uma firma em que a minha sala tinha 60 metros quadrados para para um escritório que o escritório inteiro tinha 13 metros quadrados. Então, realidades bem diferentes. O que é interessante é que esse meu planejamento, depois do 7º mês, eu já comecei a entrar em dificuldade. E preocupado demais com a sustentação do escritório, a manutenção da advocacia, uma advocacia muito difícil. Talvez eu tenha me projetado demais quando não tinha ainda, né, essa capacidade. E o que é interessante é que, nessa situação bem difícil que eu já vivia, e pensando, se cogitando da ideia de manter-me ou não na advocacia, pelo menos na advocacia autônoma, 100% autônoma, né, independente, eu estava sentado na minha sala, que era essa de 13 metros quadrados, com uma estagiária que fazia também, às vezes, de secretária, e a sala era dividida em 2. Então, eu ficava atrás de um painel. Ao lado esquerdo, à frente desse painel, do lado esquerdo, era uma mesa de 4 lugares, apenas redonda, pequena, e à frente dela, a secretária ficava numa pequena mesinha, né, escrivania. E toca a campainha, eu ouvi a campainha tocando, e ela me liga, me interfona, né, e fala: doutor Todi, tem um senhor aqui que quer ser atendido por um advogado. Eu falei: mas não tem hora marcada, não tem nada? Ele falou: não. Ela falou: não tem nada, não. O que eu faço? Ela me comenta: e ele está com um cheiro horrível, e o aspecto é terrível. Eu falei: não, tudo bem, coloca ele na sala de reuniões, lá na mesa. Aí ele colocou ele lá, e eu fui atendê-lo. Eu senti o cheiro dele através do painel, para você ter noção. Mas eu fui lá atendê-lo, né, e eu vi que ele é uma pessoa muito humilde, então eu ofereci café, eu mesmo servi o café. Não tinha outras comodidades, então servia o café, servia a água, enfim. E ele já viu que ele ficou mais agradecido. E eu perguntei para ele: o que é que você... Tudo bem, meu nome é João Paulo Todi, o que eu posso te ajudar? Ele falou: doutor, eu vim do Piauí, e eu estou com um problemão. Ele estava com
botina, um chapéu de couro e tal, e tinha uma mala, tipo uma mala pasta, né? Toda rasgada, de couro bege, uma coisa horrível, deplorável, assim, você vê que a situação dele era bem difícil, né? Mas cheia de papel. Eu falei, meu Deus, esse mundo de papel. Aí eu olhei para ele e falei assim, mas o que se trata? Ele falou, doutor, eu recebi uma carta aqui de uma cobrança, falaram que vão me executar, eu não sei o que é isso. Eu falei, mas o que você vai fazer aqui? Você é do POI, o que eu vou fazer aqui? Ele falou, não, eu vim falar com um advogado, paguei meu dinheiro, o último dinheirinho que eu tinha, viajei, peguei o ônibus para vir falar com esse advogado aqui, que esse advogado me achou não sei aonde, me indicaram, eu vim falar com ele, esse advogado se recusou a falar comigo. Eu falei, e aí? Aí eu saí batendo nas portas aqui dos prédios, era um prédio que eu tinha o escritório anteriormente, e ele foi batendo nas portas e ninguém atendia ele, nenhum escritório de advocacia quis atender ele. E o senhor me abriu a porta e eu estou aqui para falar com o senhor. Bom, eu olhei e falei, me dá aí os papéis, o que você tem aí? Aí ele me deu um mundo desse papel da pasta, foi tirando, eu falei, olha, calma, me dá o papel da tal da execução. Quando ele me entrega, eu olhei, era uma notificação de fato de execução no valor de 700 e poucos mil reais. E a taxa era uma taxa de ITCMD, que é a transmissão causa-mortes. Eu falei, mas que absurdo, né? O Estado está cobrando de você. E pelo próprio aspecto dele, eu não entendi nada. Eu falei, olha, faz o seguinte, é muito documento para analisar agora. Então, eu vou levar o senhor, para onde você vai ficar? Onde você está ficando? Ele falou, não tem doutor onde ficar, não. Eu falei, então, eu vou levar o senhor para um hotel. Eu levei ele para um hotel, aqui no centro da cidade, coloquei ele no hotel, paguei o hotel, deixei ele para tomar um banho, passei no shopping com ele, comprei umas roupas para ele e deixei ele no hotel, né? E voltei para estudar. Passei a tarde e a noite estudando esse processo e, de fato, era uma cobrança do não pagamento da taxa de transmissão causa-mortes de um inventário que não se exauria há pelo menos 14 anos por falta de pagamento. E esse valor bruto estava mais ou menos 1 milhão e poucos mil reais, né, já atualizado. E uma causa alta, uma questão alta. E eu então, chamei ele no dia seguinte, fui tomar café da manhã com ele, né, trouxe ele para tomar café da manhã comigo, perguntei para ele, olha, eu vi o processo e é uma questão específica de transmissão de uma fazenda, avaliada em 13 milhões de reais, 15 milhões de reais. Eu queria, na verdade, ela está avaliada em 30 milhões de reais, 15 judicialmente, mas 30 milhões de mercado. E eu falei, o que é isso? Ele falou, não, essa fazenda era do meu pai. Meu pai tinha 9 irmãos, meus irmãos todos faleceram, eu sou o único que estou vivo, mas eu não tenho dinheiro para pagar esse negócio aí, doutor, eu só queria não ser executado. Eu falei, não, eu expliquei para ele o que era a execução, né, o que era ser executado, que ninguém ia matar ele, que era apenas para poder receber os valores devidos, e disse que eu assumiria a causa, que eu resolveria para ele essa questão por 50% da fazenda. Eu falei, tá bom, se eu fizer e resolver, eu quero 50% da sua fazenda. Aí ele olhou para minha cara assim e falou, doutor, não sou bobo, não, sou pobre, mas não sou bobo. Mas também ele estava ali sem saída, ninguém queria atender ele, do jeito que ele estava, que o senhor contou. Bom, mas aí ele só pediu a metade, e o que ele fez? Não, e a situação era cômica, para não dizer trágica, porque eu estava ali ainda apostando na situação, porque, na verdade, eu não tinha ainda consultado alguns colegas que eu já tinha demandado informações sobre a fazenda, saber se ela existia mesmo, assim, enfim, né, todas essas questões. Aí eu falei, olha, eu falei, qual é a sua proposta? Ele falou, doutor, eu te dou 30%. Aí eu falei, tá bom, eu fecho nos 30%. E fechamos nos 30%. Fiz o contrato, montei tudo e cacei de viajar para o POI. Fui atrás dos especialistas da área, fui buscar a fazenda, visitei a fazenda, sobrevoei a fazenda, né? Tudo com recurso próprio, o escritório mal podendo se manter. Não tinha muita condição, tomei empréstimo para isso, liguei para um colega, um grande amigo, que tinha uma condição financeira melhor, e falei, olha, eu tenho um negócio que se você me emprestar 100 mil, eu te dou 150, uma questão de 45 a 60 dias. E ele me emprestou esse dinheiro, fiz a sobrevoo e tal, e depois que eu vi e constatei que era tudo verdade, entrei em contato com outro colega, 2 empresários, grandes amigos meus, hoje, são grandes amigos, mas na época eram só conhecidos, e falei, propus para eles que se eles bancassem a conta do ITBI, do ITCMD, eu dava para ele 30% dos meus 30%, ou seja, né, uma terça parte. E eles fecharam, e aí foi isso que deu. Resolvemos a questão, liberamos a fazenda, vendemos a fazenda, não precisei nem tomar o recurso emprestado, porque a fazenda já consegui uma venda no meio do caminho da própria fazenda, então o próprio comprador da fazenda já pagou todas as taxas, e enfim, e ainda acabei, foi o que me deu um fôlego financeiro e origem a tudo, né? Que destino, que história, que coisa fantástica. Você está vendo como é que são as coisas?
a pessoa primeiro precisa ter caráter, e depois ter foco, e depois ter uma ajudinha de Deus, né, doutor Todd? Bem, Está aberto. Eu falo para as pessoas, né? Aqui eu tenho uma máxima na minha firma, né? Eu e os sócios, né? A gente conversa bastante sobre isso. Estamos sempre abertos a ouvir. É imprescindível porque nós temos um conjunto de demandas de tempo e todo mundo quer uma reunião, todo mundo quer ser ouvido. Então, eu falo para eles, se a gente não tiver minimamente a capacidade de ouvir o outro, como é que a gente vai fazer qualquer outra coisa? Né? Então, precisamos ouvir. E aqui eu ouço todos. Pode até demorar, às vezes, uma agenda ou outra, mas eu sempre me proponho a ouvir, por mais absurdo que possa parecer a história. Ouço e faço a depuração daquelas informações, ou seja, vou analisar do que se trata aquilo, se condiz, tem origem. E assim que surgiu, inclusive, uma outra empresa, que é de uma empresa de negócios, né, de relacionamento e de construção de negócios, que envolve jurídico, que envolve contabilidade, que envolve arquitetura e design de negócios, enfim. É muito importante para o advogado, e aí eu falo isso para os advogados jovens, eu me considero ainda um advogado jovem, mas, como diz minha mãe, eu sou um advogado jovem, no corpo jovem, mas extremamente velho, porque a minha filosofia é não perder tempo. Então, eu nunca assisti novela, não assisto filmes de bobagem, não saio para bar, não fico, né, perdendo meu tempo com aquilo que eu sei que não tenho o que produzir. Até porque, se eu tenho uma meta de me aposentar, em algum momento eu vou fazer tudo isso. olha, o que o senhor está falando parece, para o senhor, é simples. Mas para você que está ouvindo, esse negócio de ficar em WhatsApp, tempos, internet, assistindo novelas, assistindo filmes que não vão te trazer nada, isso daí que tira teu foco. Escuta o professor falar, siga essa lição. Lembra que eu te falei dos agentes do caos? A gente tem a concepção de que os agentes do caos são todos aqueles elementos, seja humano ou não humano, que tenta tirar você, que faz com que você ludibrie você a sair da sua meta, da sua vontade. Então, o cara está estudando ali, aí ouve uma música, aí pronto, se distrai pela música. É um agente do caos. Ou ele está lá em casa e não consegue se concentrar porque ele quer assistir uma televisão. Isso é um agente do caos. Ou porque a namorada... Eu até brinco dizendo a questão de namorada, porque ao longo da minha jovialidade, eu nunca tive uma namorada, né, ou namoradas estáveis, porque eu não tinha como dar atenção a elas. E cansei de perder namorados, porque no trabalho, 9h30 da noite, num cinema, recebi uma demanda do chefe para fazer tal coisa, e eu deixava ela no cinema e ia fazer o que precisava ser feito, independentemente do horário. Virava noites, madrugadas a fio, trabalhando. E, claro, né, nenhuma namorada ou namorado, às vezes, sem a mesmo raciocínio, sem a mesma meta, compreende isso, né, e viaja na maionese. E eu sempre falo para as pessoas, não importa o que as pessoas pensem sobre você, não se deixe conduzir pelo que o outro vai definir você. Antes de mais nada, você tem que estar convicto do que você quer para você. E isso foi uma máxima, essa foi uma máxima na minha vida, porque eu ouvi as maiores barbaridades do mundo, você não pode imaginar, né? Pressão psicológica e emotiva de amigos, colegas, conhecidos, sempre foram, até hoje existem, né? Se eu faço um evento e não convido determinada pessoa, ela manda mensagem com um textão dizendo por que não foi convidada, que eu não gosto dela. Se eu deixo de ir num evento de um amigo, de um conhecido, de uma amiga, é um textão no dia seguinte, porque eu não dou atenção a elas. Doutor Todd, então, em eventos, o senhor falou que faz eventos, vai em eventos de amigos e convida os amigos para eventos. Eu estou aqui com em minhas mãos um troféu, uma homenagem. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre esse evento aqui. É uma comenda, né? Fala um pouquinho sobre a comenda, o que é essa comenda, como é que funciona isso? Então, o direito, originalmente, ele era caracterizado como arte. Ainda o é, né? Embora muitos tenham se afastado desse conceito, a advocacia ela é uma arte mais refinada da origem, inclusive, do direito, que é a arte primária. Né? Assim como a música, como uma pintura, uma escultura, a arte de você convencer o outro, a arte de apresentar ideias, de posicionar teses, de se posicionar e de ser a atenção e trair a atenção para construir uma ideia, ela é uma das artes mais importantes do ser humano. É a capacidade da oratória, de você conseguir transmitir uma informação
com um alto nível. E a advocacia nada mais é do que isso. É a capacidade postulatória de alguém em prol de outrem, né? E essa intimidade das artes é o que faz esse escritório, por exemplo, ser repleto de obras, a nossa capacidade de entender que a arte, ela inspira a arte, né? E alimenta a alma. Uma alma bem alimentada faz com que você tenha uma capacidade criativa mais pujante, um refinamento na sensibilidade de observância, de percepção, né? O que ajuda, que agrega na advocacia bastante. E sempre foi um sonho meu trazer um piano de cauda para dentro do escritório, para fazer com que a gente tivesse condições de receber amigos. Fora da advocacia, fora do dia a dia estressante, competitivo, que a advocacia nos impõe, né? E muitas vezes triste, né? Muitas vezes bem triste, da realidade do outro, né? Então, conseguimos conquistar esse sonho ano passado e desejamos, então, trazer as pessoas para dentro da firma para um momento de descontração, de relaxamento, aquele momento em que a pessoa só tem que se preocupar em aproveitar uma boa música. E criamos o Sarau, a arte que faz bem, justamente fazendo um trocadilho com o que a gente tem aqui de mais importante, que é a arte da advocacia. E nesse sarau a gente convida, né, músicos renomados no Brasil e fora do Brasil, já tocaram aqui músicos internacionalmente reconhecidos, a Cremonia, ela foi a última musicista, fez piano clássico, uma pessoa maravilhosa, e Edson Saguiles, são grandes artistas da música erudita, né? E o que isso é interessante? Com esse sarau, ele começou com uma primeira edição, nós repetimos essa edição toda a última quarta-feira de cada mês, é aberto, né, é convidado ao público, é limitado pelo número de cadeiras, mas é aberto a qualquer pessoa que tenha interesse em participar, em assistir. E isso vem crescendo, que na última edição começou com 13 e hoje já estamos com mais de 60 pessoas participando. E aí você tem empresários, você tem profissionais das mais variadas áreas, agentes públicos, pessoas do alto escalão do governo, então pessoas que acabam se conhecendo pela arte e conversando, se interagindo, né? Bem, Ele é um evento que é aberto ao público, né, gratuito, inclusive os músicos também tocam por amor, ninguém aqui cobra nada para essa finalidade, mas quando eu digo gratuito e aberto ao público, significa que a pessoa tem que previamente se inscrever, então ela pode ligar para a firma, informar que tem interesse em assistir o próximo sarau, isso é passado pela nossa agência de controle, né, então nós temos uma área de controle muito forte no escritório, até por causa da segurança das pessoas, então os nomes são validados passo a passo de acordo com a sua condição social e civil, né? Então não vai ter nenhum aqui bandido, nenhum assassino, nenhum homicida, enfim, pessoas voltadas a qualquer tipo de crime. A gente faz isso com um mecanismo de proteção, né? Essa questão. claro. Segurança acima de tudo, claro, sem dúvida alguma. Bem, doutor Todi, eu gostaria de ficar aqui o dia inteiro conversando com o senhor, porque são ensinamentos únicos que a gente vai aprendendo e podendo transmitir para as pessoas que estão nos ouvindo. Mas nós estamos caminhando para o final da entrevista, e eu perguntei do sarau, porque nós, no projeto que nós estamos fazendo, nós vamos ter um concurso de poesia, um concurso de redação. Então, isso daí eu gostaria muito de ter a parceria da firma Todi nesse projeto conosco, porque nós vamos apresentar, vamos buscar no mercado de Brasília esses expoentes, né, esses poetas, esses escritores, vamos ter um concurso de música, uma exposição itinerante. Então, gostaria que o senhor falasse um pouquinho dessa ideia, o que o senhor compreende por esse objetivo. Olha, o Brasil é um país extremamente rico culturalmente falando, né? E o povo brasileiro é um povo que tem a sensibilidade, a emotividade muito aflorada. Isso permite que a capacidade criativa dele seja extremamente alta. Nós temos musicistas maravilhosos, né? Poetas, grandes escritores, né? Autores, escultores, artistas, enfim, das mais variadas artes. E esse tipo de projeto ele é sensacional. Eu sempre digo que tudo aquilo que você constrói, o homem constrói, buscando enaltecer o homem, buscando enaltecer as habilidades inerentes ao homem, são de uma preciosidade absurda e devem ser estimulados. Então, é um projeto que vai ser bem quisto. Inclusive, pode contar, com certeza,
com a parceria do Grupo Todd e da Todd Advogados. Fiquei muito feliz agora de ouvir isso. Está sobre a mesa. Olha, chegou agora aqui um cafezinho. Eu gosto de tomar esse cafezinho aqui do seu escritório por causa da xícara, viu? Que é muito bonito. Olha só. Se você tiver a oportunidade de visitar aqui a firma do Dr. Todd, peça para servir o cafezinho nessa xícara, viu? Esse é o padrão do escritório. Uma delícia, muito bom. Bem, está sobre a sua mesa o livro dos 50 anos de Brasília que nós fizemos. Gostaria que o senhor... Esse aqui é o que nós fizemos dos 50 anos. E agora nós estamos fazendo exatamente dos 60 anos, para ficar marcado na história, né? Porque uma obra dessa daqui, ela realmente, para ficar na história, essa daqui nós contamos... Aqui, né? Uma belíssima fotografia. Então, você tem um conjunto de fotos que eu até falei para você que eu quero algumas, tá? Tem algumas aqui que eu não consegui achar no acervo de Brasília e que são excepcionais. Serão todas suas, sem dúvida alguma. Dr. Todd, e agora, de novo, caminhando para o final, eu quero primeiro, antes de mais nada, lhe dar um pequeno presentinho, que é para... Eu só usa quando vai nos tribunais, então... Quero também passar um outro presente. Depois eu vou ter problema com meus outros entrevistados, porque nós não temos presente para todos, mas eu quero passar para o senhor o almanaque que nós fizemos das Olimpíadas. Isso aqui é para minha recepção. Ótimo. Então vai ficar lá para a exposição. E agora, para finalizar, eu gostaria que o senhor... eu fiz uma pequena dedicatória aqui. Posso ler? Pode ler. Meu amigo Todd, Deus age em nossas vidas de uma maneira única e inigualável. Ele é, sempre. É a única coisa que é, inclusive. É o único que é. Todos nós estamos. Ele é. Ele é sempre, né? Bem, e agora, para finalizar, depois, mais para frente, nós vamos entrevistá-lo de novo. Eu quero entrevistá-lo várias vezes durante essa caminhada até o aniversário de Brasília. E eu quero agora que o senhor deixe uma mensagem para Brasília, essa cidade que te acolheu, que você montou a sua firma aqui, que você gera seus empregos. Eu vou passar o microfone agora para as suas mãos, para que você se dirija à nossa Câmara e deixe essa mensagem para Brasília. Bom, para Brasília, eu tenho apenas uma mensagem que entendo que faz parte, inclusive, da minha história, né? Me perguntaram uma vez, por que Brasília? Conheço mais de 75 países. No Brasil, como um todo, grande parte dos meus clientes são de São Paulo, do Rio de Janeiro. Já recebi N propostas para abrirmos as nossas firmas nessas localidades. A gente tem muitos parceiros que nos representam nessas localidades, mas sempre me recusei sair de Brasília, não só a princípio de sede, como também por uma questão de valor, né? Eu entendo que existe um único valor que ele é inegociável, que é a gratidão. E Brasília, ela não só nos acolheu, ela nos permitiu fomentar o que somos hoje, né? As pessoas de Brasília, elas são queridas, elas são pessoas profissionais, elas são pessoas sérias, elas são pessoas jovens, elas são pessoas que têm a mesma capacidade adaptativa e construtiva que Brasília tem. E isso permite com que qualquer pessoa que tenha boa intenção, bom caráter, que tenha muita força de vontade e que se proponha a construir algo, será atendido, né? Será proporcionalmente atendido. Isso permite com que você não seja apenas mais um em algum lugar, que você seja um. E esse um faz com que todos nós continuemos a auxiliar ao crescimento de Brasília, e estamos fazendo 60 anos ano que vem, né, em Brasília, 60 anos, e eu imagino que não é à toa que essa cidade é uma referência no mundo. E aí, estamos aqui para ser referências também no Brasil. Muito obrigado.